chão. Esse é o vídeo de hoje. 14 quilos de pura carne de leitão. Todo ele, meus amigos, depois de assado no fogo de chão, vai ficar a pelezinha por fora, aquele craquelado, né? Que dá para comer o corinho, que fica realmente bom demais. E aqui também, nesse lado, nossa, né? O que nós vamos fazer com ele agora? Temperar. Vou temperar hoje para amanhã de manhã, bem no começo da manhã, já colocar ele no fogo de chão, pegando a caloria e deixando pela parte de dentro todo aquela cor, aquele amarelado assim, caramelo, caramelo queimado, né? Que fica o melhor sabor desta carne. Vou colocar vários temperos hoje, para amanhã ele tá bem temperado, e daí é só assar, só o controle do fogo e deixar realmente de tirar foto. Quais os temperos que eu vou usar? Vinho branco seco. Tem gente que usa o seco, tem gente que usa o de mesa. Eu gosto de usar o seco, tá? Alho, limão, manjericão, alecrim, cebolinha, salsa, sálvia e aquele sal triturado com pimenta do reino. A pimenta já está aqui. Então vou colocar em todo ele. Meus amigos, já estou imaginando como é que vai ficar. Eu preciso cortar ele ao meio, né, marcar a parte do osso aqui para ele ficar assim, porque vai ser colocado no espeto, aquele espeto que a gente usa para assar cordeiro, assar leitão, que a gente chama de estaca, né? Então, vamos aprontar ele aqui para deixar ele do jeito. Deixar a faca bem afiadinha. Mais uma. Faltou desse lado. Eu iria passar a serra aqui ao meio, tá? Mas como é leitão, porquinho bem jovem, eu vi que se eu passar só o osso, passar a faca só no osso, ele também já se abre. Eu já dei uma tentada antes e já ficou mais, ó, já tá marcadinho aqui. Então eu vou dar mais uma e vou abrindo ele, tá? Então calça a faca, ó. Calçou a faca e faz força, ó. Tá? Faz força com a ponta da faca. E já tá escutando o barulho do osso que tá se abrindo. Vem pra frente, ó. Tá? Com bastante. Aqui tu faz força. E traz a faca sempre, ó. Puxa com a parte da faca, não em direção a você, né? Então tu não pode ficar aqui, ó. Vem pro lado e puxa com a faca, ó, pra lá, pra não ter problema de se machucar. E sempre com o bico, ó. Então, ó. Tá? Fez bastante força. Agora, vamos ver se deu certo. Deu. Aqui. Agora tem que levar um pouquinho para a ponta da mesa. Trazer para cá, ó. Para pegar essa parte aqui, ó. Que não quebrou, tá? Se não quebrou, meus amigos, olha, não pode cair o tempero. A gente tem que ter... Faltou esse pedacinho aqui, ó. Se não quebrou, tá? Então eu vou, ó. Ó o que eu vou fazer, ó. Pegar os dois pernil aqui. Olha o truque, ó. Pegar os dois pernil e, ó. Força ele para cima, ó. Já quebrou. Mas tá faltando um pouquinho aqui ainda, quebrar, tá? Então, de novo, pegar a faca e eu vou fazer um pouquinho de força de novo, ó. Que aqui faltou então, ó. Vamos de novo. Mais pra cá. Vamos deixar ele não pode... Ó, agora sim, ó. Tá? Ele abriu todo, ó. Agora eu posso temperar. Bom, vou botar essa parte para você poder enxergar melhor. Que ela é mais fina, ó. Tá? Bem abertinho. Então agora, depois bota os ganchinhos, bota os aramezinhos, né? E fica show de bola. Bom, meus amigos, pega um garfo ou uma faca bem fininha e começa a dar uns furinhos aqui, ó. Sempre de dentro para fora, para não furar o couro. Então, ó, só dar uns furinhos aqui para o tempero pegar bem. Agora vem a parte, então, do tempero. Bom, eu primeiro vou pegar
antes de largar todos os temperos picados e colocar numa caixa, eu vou pulverizar de sal todo ele, tá? Todo ele desse lado. Como aqui eu já tenho o sal temperado, ó. Tem que tirar também, pessoal, ó, essa pele aqui, ó. Tira essa pele, tá? Pra ele temperar melhor. Tira de um lado e tira do outro quando vem. Às vezes não vem, às vezes vem. Então, tirando, ó, tá? Tira essa aderência aqui, ó. Tá? Tirei toda a pele. Vai ajudar até a fazer o fogo, depois lá no fogo de chão. Tirado, agora ficou melhor ainda para temperar. Esse pedaço aqui que não ia pegar o sal, ia ficar na pele. Só com pimenta, nossa. Bem temperadinho. Vou virar também e botar na parte do couro também, tá? Não vou tirar os carimbos, porque o carimbo é a garantia que passou pelo frigorífico, né? E é isso que a gente quer, carnes que passem pelos frigoríficos. Então vou dar uma salgadinha aqui também. Aqui o sal praticamente não vai pegar, nem ele nem a pimenta, né? Mas eu gosto de deixar salgadinho também, pra pelo menos parecer que a pelezinha com esse gostinho depois fica sensacional, tá? E agora sim, vou picar todos os ingredientes e botar ele numa caixa. Enquanto eu vou picar os ingredientes, então, deixa ele aí, né? Esse cheiro que tá saindo aqui, eu não imagino. Aliás, nos comentários do canal, tem muita gente que fala assim, Bolinha, como eu queria estar contigo aí, né? Quem é que come toda essa carne? Meus amigos, a produção aqui, o pessoal come bem, o caseiro aqui da fazenda come bem, né? E eu levo para casa, o pessoal leva para casa, nada vai fora, tá? Isso aí é bem, tudo é bem aproveitado. O alho, vocês não se preocupem em picar ele pequenininho, né? O alho ele pode ser esse também, é tudo a grosso modo, tá? E agora, vamos temperá-lo, né? Botar um pouquinho aqui por dentro de tempero. Nas pontinhas. Bora derramar o limão. Bastante. Dá um gosto. Ajuda demais no gosto. Eita, bagunça boa. Agora aquele detalhe do vinho branco. E agora deixa ele aqui nesse praticamente, né? Esse vinho a d'alho. Mais tarde eu vou virar ele, colocar o restante do vinho, vou colocar todo o vinho nele e deixa ele marinar. Pegar todo esse tempero na carne e depois brasa. E aí eu vou te mostrar o espeto que eu bolei para botar tanto leitão como cordeiro ao fogo de chão. Um espeto que cabe dentro do carro, totalmente desmontável. Montar o espeto, né? Agora sim. Montando então esta maravilha de espeto. Começamos por aqui, ó, na base, tá? Você vira aqui e encaixa. Tudo com essa delicadeza, tá? Parafuso aqui de rosca, ó. Parafuso de rosca aqui. E um outro parafuso do outro lado, ó. São dois parafusos aqui, ó. Um de cada lado. Aqui tá pronto. Aí, ó. Agora vamos começar a montar ele. A parte das hastes que vai ficar sustentando o peso da carne, né? Seja leitão, seja cordeiro, seja costelão. Enquanto o cara vai montando aqui, o fogo, já faz o fogo virar a brasa para te colocar a carne lá. E vai montando o espeto, ó. Enquanto isso, vai tomando uma pinga, cervejinha, chimarrão. Vamos lá.
Um lado está pronto. Já dá a apertada definitiva aqui. Já era. Um lado está pronto. Agora vamos para o outro lado. Vira. Cada vez mais ele começa a ficar montado, ó. Vai torcendo. Com a mão por enquanto, gente, tá? Nada de chave por enquanto, ó. Apertou, tá? Agora sim vem com a chave e com a mão também já dá o aperto. Tá pronto a parte que vai no chão, ó. Aqui vai sustentar o peso da carne aqui. Tanto faz o cordeiro, leitão, um pouquinho maior, ou também até pendurar várias costelas, tá? Então, primeira parte pronta. Bom, meus amigos, então vou apresentar para vocês 2, 4, 5, 6, as 7 peças, tá? Essa aqui é a emenda. Aqui, 2 chaves que vão trancar aqui para dar a altura de onde a carne vai ficando no espeto, tá? Primeiro braço, com os ganchos. Segundo braço, com os ganchos. E aqui, as 2 partes que vai ficar assim inteira para montar ele. E agora a parte mais simples. O fogo nem está pronto ainda e eu continuo aqui brincando. Porque aqui também é muito rápido, né? Então, pega a emenda e pega-se primeiro os ganchinhos. Pega um pedaço, ou seja, a metade do espeto e coloca-se de qualquer lado, tá? Pega a outra metade e coloca de qualquer lado. Agora, meus amigos, no braço eu tenho esse furo aqui, ó, para colocar bem no meio. E aqui, ó, ó. Então eu vou tirar isso do lugar agora, porque eu posso botar de qualquer lado. Só tem que centralizar o lado do parafuso, qual o lado que eu vou deixar. Eu vou deixar então pro meu lado aqui, ó. E vou colocando, tá? Coloquei e agora vou dar um primeiro aperto, que é só para fixar essa peça. Fixei. Já ficou pronta a primeira cruz. E agora então eu volto com o gancho, que ele pode ficar de qualquer lado, tá? Vou dar um aperto nele aqui também, ó. Gente, isso aqui é muito simples, pessoal, tá? E por que nós estamos usando essa chave aqui, ó? Porque dessa forma ele não gira mais, ele realmente tranca, tá? Primeiro braço pronto. Agora, segundo braço pronto. Então aqui eu tenho que olhar para fazer a mesma medida, pensar que ele vai vir de lá agora, ó. Um vai emendar no outro aqui, ó, tá? Antes de colocar a emenda, vou fazer o seguinte, meus amigos. Eu vou colocar o outro braço nesta parte aqui. Coloquei esse braço, o que deu aperto, já para, já fixa. Porque aqui também depende do tamanho da carcaça que eu vou colocar, tem que arrumar o espeto, né? Então, arrumado, ó, tem os 2 braços prontos. Nota que tem 2 X aqui, né? 2 cruz. Agora, meus amigos, eu pego a emenda e vou colocar uma de cada lado, ó. Já apertei o primeiro parafuso. Ó, gente, só colocar. Então, tá pronto o espeto. Colocado a segunda emenda, vamos apertar também. Apertei aqui. Todos os parafusos de inox também. Por que de inox, meus amigos? Convenhamos, né? Depois que a gente faz um assado desse, isso aqui é ruim de lavar se fosse de ferro, no caso desse espeto. Fica gordurento, fica horrível, fica enferrujado. E tu vai usar espeto, tá sempre enferrujado depois, né? Não é legal, é ruim, tá sempre sujo. Então, esse aqui sendo todo ele de inox, e só a base de ferro que fica no chão, que não encosta na carne, é uma maravilha. Tá pronto o espeto. Olha que luxo. Prontinho, meus amigos. E se eu quiser colocar uma peça maior, eu venho aqui, afrouxo e
puxa pra cá. E aperta de novo. Não mexe mais, ó. Quero colocar uma peça menor. Vem pra cá. Tanto faz de um lado ou de outro, né? E trago pra cá e aperto de novo. Tá feito, ó. Não mexe mais. Amanhã é o dia de eu usar essa maravilha de espeto junto naquele leitão. Encaixar ele bem no osso do pernil, ficar encaixadinho um gancho, traz o ganchinho para cá e sempre engata dentro, o gancho dentro do ossinho do pernil. Encaixado um, encaixado o outro. Parte de baixo pronto, os ganchinhos colocados. Agora vamos para a parte de cima. Ah, o cheiro disso aqui, meus amigos. Como eu queria que vocês tivessem. Porque só o cheiro já dá vontade de comer cru. Imagina depois de assado. Que a gente sempre vai. Como o espeto ele é versátil, como eu falei antes, agora eu coloco para medida aí, engatar aqui o osso da paleta. Engatei o osso da paleta de um lado. Agora, olha, ó, vai e volta, isso aqui é uma maravilha. Ó, sempre o osso dentro do gancho, para ele não ter problema de cair na hora de assar. Mas mesmo assim a gente vai botar um pouquinho de arame ainda, tá? Então, agora eu dou uma esticada, ó, estiquei ele, tá? Centralizado na parte de cima. Agora vamos começar a apertar. Primeira coisa a apertar é essa haste aqui de cima. Ó, já veio para baixo. Ó. Então, de novo, agora eu estico ela. Já vou engatar a chave no esticar, eu já vou apertar. Ó. Estiquei, tá? Levanta. Estica aqui, ó. Aqui sempre que possível, né, meus amigos? Ter um colega para ajudar, né? Já tá esticado bonitinho. Agora apertar então os ganchos da paleta primeiro. Vocês não estão vendo aí, mas eu já vou mostrar. Apertei um gancho, vou apertar o outro, pegar uma lenha aqui, levantar, ó, né? Para poder apertar, ó. Ficou tudo mais fácil, né? Aperta. Feito. Tá bem esticadinho. Ó, ele tá virando, tá? Senão eu tenho que dar mais um aperto desse lado. Comecei a mexer demais. Esse lado agora a mesma coisa, então. Vamos colocar esse toquinho aqui. Apertado. Ah! Agora ele já tá, ó. Prontinho, gente. Agora vamos calçar um pouquinho. Um arame aqui para ficar bem esticadinho, para facilitar na hora do assado, tá? Que o ganchinho fica muito bem, mas mais um detalhe aqui é melhor para não ter perigo depois de estar assando lá e cair alguma coisa. Então agora vem a segunda fase aqui, ó. Coloca dentro do garrãozinho o aramezinho. E bem simples, tá? Com alicate mesmo, você aperta, deixar ele bem calçadinho. Não tem problema nenhum de cair, é a melhor dica de todas. E sempre deixa aqui, ó, sempre deixa um pouquinho de arame, tá? Para na hora de tirar o arame ficar mais fácil. Então, ó, lacradinho. Pessoal, aqui ele tá praticamente reto, tá? Como eu tenho 6 degraus para botar o carne, posso botar nesse, como posso botar no outro lá embaixo, ó. Mas não é o momento de colocar no outro, porque eu não quero finalizar agora. Então eu vou usar o meio. Tá? Agora é só deixar acontecer e o domínio do fogo.
tá assando lá, ó. Lá tá assando mais, né? E aqui menos. Então, puxar um pouquinho de brasa pra cá. Pra compensar o fogo, igual aqui, igual aqui. Notem que até o espeto eu já joguei um pouquinho pra lá, tá? Pra compensar os dois lados. Assim que tiver esse lado igual, mais um pouquinho, aí tá na hora já de virar ele, assar o outro lado. E assim vai, vamos brincando, né? Porque aqui a brincadeira é essa. E a recém passou só 1 hora. Depois de ajeitada a brasa, já ficou praticamente 1h30 o tempo total até agora. E olhem como é que ficou. Tá lindo, né, gente? Agora vamos botar essa parte para baixo. É uma facilidade, né? Pronto. Pessoal, 2 horas ao todo, o lado de dentro está pronto. A parte de cima, a parte de baixo, agora vou virar. Porém, o lado do corinho é o que tem que cuidar mais para não queimar, né? Então vamos virar ele agora, que tá coisa mais linda do mundo. Os pernil ficaram para cima nessa última hora. Agora vamos colocar o pernil para baixo no lado do couro. No total de 3h30. E agora eu preciso assar os lados dele que não pegaram tanto calor como aqui embaixo e aqui em cima, tá? E as partes das costas e a parte daqui. Então vou fazer uma caminha de brasa. Então agora muito cuidado para assar aquele lado. Já viro, já asso esse. Viro para baixo, asso esse aqui, aquele, tá pronto, só entregar. Num total aqui mais ou menos de tempo, entre 3h30, acredito eu que no total de umas 4h20, tá? Bem devagarinho, para deixar realmente esse corinho aqui bem crocante e a carne muito suculenta. Meus amigos, não foi fácil, mas a brincadeira é bonita. Valeu toda hora, minutos, segundos. Ao total de 5 horas esse leitão ficou lá no fogo de chão, assando bem devagarinho para ficar este luxo. Agora vamos tirar o espeto. Segura o leitão e bota um pouquinho para frente. Ó, pronto.
barulhinho. Olha a cor. Agora sim, né? Ó, até o rabinho ficou bom, ó. Ah, esse vai pra feijoada. E aí, coluna, pega a faca aí. Tira a faca de um lado, passa com a do outro. Aqui, tira fora. Estão ouvindo barulho, né? Tira fora a cabeça. Quem quer um pernil? Pernilzinho. Um outro pernil. 2 pernil. Meu Deus, né? Que tempero. Ah, pessoal! E aí, vai pra vocês? Uma paletinha com lombinha, costelinha no corinho assim. Tá demais, demais. Vamos terminar agora, tirar aqui a outra parte do osso. Eita! Olha o filete, olha o filete, olha aqui. Me desculpem, né, mas... A suavidade do tempero, a suavidade da carne, gente, é algo impressionante. Eu tô com o cutelo, vou aproveitar ele então. Só a paletinha, tá bom pra ti? E aqui a costelinha. Bom, já que eu tirei, olha, ó a pelezinha, ó a pelezinha. Pra quem quer só a carne, só o lombinho. Ó, massinha, olha o cheiro. Cima da costela. Corta. Dá uma batidinha, ó. Cortar. E você tem os ossinhos da costela. Crocante, daquela cor caramelo escura. Pingando. Paletinha com a costelinha e o lombinho junto. Meus amigos, desde o tempero do leitão, a colocá-lo no espeto, assar no fogo de chão, naquela brasa de lenha, vira espeto para cá, vira espeto para lá, até ficar pronto. E está aqui esta maravilha. Porque aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes você vai ver cortes e assados de um jeito que você nunca viu. Não perde! Um abraço gaúcho e até o próximo vídeo.